A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Estou muito alegre que você está aqui conosco, participando de nossos estudos. Neste trimestre, nós estamos estudando homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. A lição de hoje, lição de número 9, referente ao domingo 31 de maio de 2026, vai falar sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito. É uma história fundamental para o nosso entendimento na criação dos filhos. Você que tem filhos, atente com bastante atenção a esta lição. E você que não tem filhos, mas certamente tem parentes com filhos, passe essa lição para eles, que vai ser proveitosa para o ensino das crianças e dos adolescentes. O nosso texto bíblico está lá em Gênesis 25 a 23. Eu sempre recomendo uma leitura maior, e a leitura que eu recomendo hoje é que você faça depois da lição, Gênesis 27, de 1 a 44. Depois da leitura do nosso versículo, vou orar por você, pela sua casa, pela sua família, para que Deus te abençoe ricamente. Gênesis 25 e 23 diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Nos dá da tua graça, nos orienta pelo teu Santo Espírito. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraão teve um filho, Isaque, na sua velhice, como já estudamos em lições anteriores. E Isaque agora casa com Rebeca. E também Rebeca é estéril. E Isaque ora a Deus, e Deus dá filhos gêmeos para Isaque. Jacó e Esaú. Isaque prefere Esaú, um jovem caçador, atirado. Rebeca prefere Jacó, um moço mais pacato, mais chegado à mãe. Esse é um ponto que nós vamos ver sobre a geração do conflito familiar entre Jacó e Esaú. Quando já moços, Esaú vem de uma caçada, faminto, cansado, e Jacó aproveita da ocasião para negociar com o irmão
a sua primogenitura. Primogênito, filho mais velho, que era Esaú, tinha direito à herança dobrada do pai, fora a liderança da família. Mas naquele momento, jovem, rebelde, você sabe como são os jovens rebeldes, inconsequentes, ele, com aquela fome, ele entrou na história de Jacó e vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Mais tarde, Rebeca, que prefere a Jacó e sabe da predileção de Deus por Jacó, induz Jacó ao pecado, enganando o pai. O pai já estava velho, sem visão, e Jacó se disfarça de Esaú e rouba a bênção que era destinada ao seu irmão. Isso vai gerar um conflito familiar que terá consequências futuras por mais de 20 anos. Coisas que às vezes não consideramos na nossa mocidade, elas pesam na nossa vida até os dias atuais. Você sabe disso. Então, eu vou examinar essa história em 3 aspectos. Primeiro, essa preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó. Depois eu vou examinar Esaú vendendo a sua primogenitura, as consequências disso. E em terceiro, essa situação em que Rebeca induz o seu filho Jacó a pecar, a mentir para o seu pai, tirando desses acontecimentos lições objetivas. Eu parto do princípio que você já leu a história, conhece a história, e nós vamos entrar diretamente no ensino. Vamos ver o que essa lição nos ensina. Então, o fato de um pai preferir o filho, a mãe preferir outro, nos traz uma lição muito comum até hoje: parcialidade dentro da família. E essa parcialidade gera divisão. Quando os pais escolhem dados, eles criam rivalidade. Se você está escolhendo um filho em detrimento de outro, você está criando rivalidade entre os teus filhos. Há um ressentimento e um ambiente em que cada filho sente que precisa competir por amor. Os filhos querem amor dos pais e, às vezes, essas comparações levam os filhos a competirem entre si. E essa história mostra que o favoritismo nunca produz paz. Ele destrói relacionamentos e distorce o caráter de quem é favorecido e de quem é preterido. Então, como nós temos que agir? Como pais, cultivar justiça e equilíbrio no lar. Eu vou te dar algumas aplicações práticas.
distribua atenção de forma intencional. Reserve momentos individuais com cada filho sem comparação. Eu estou me atrevendo a te dar esse ensino porque eu já tenho filhas adultas, 3 filhas que me deram já netos. E, graças a Deus, as minhas filhas são uma bênção na mão do Senhor, são uma bênção para nós, eu e a minha esposa Marise. Além disso, não há rivalidade entre elas são amigas, se ajudam. Então, esse meu atrevimento é com experiência, não estou apenas pregando. Nós, na nossa família, vivemos na criação dos filhos aquilo que estamos ensinando e que a Bíblia recomenda. Portanto, distribua a atenção. Segundo, evite rótulos. Nós comparamos os filhos com rótulos. Ah, esse é inteligente. Ah, fulano é difícil. Eu prefiro ela, que ela é obediente. Esses rótulos na família, eles criam competição e feridas. E também decida em conjunto. Quando possível, tome decisões familiares com transparência, para que ninguém sinta que existe preferido. Afirme o valor de cada um. Cada filho tem dons diferentes. Celebrar isso reduz rivalidade. E isso cria um ambiente onde todos se sentem vistos, amados e seguros. Isso é fundamental. O segundo aspecto que nós falamos a princípio é que a história de Esaú vender a sua primogenitura. Isso nos traz algumas lições. Quem valoriza apenas o presente perde bênçãos futuras. Você tem que ensinar isso para o seu filho. José ensinou isso ao faraó do Egito ao interpretar o sonho de Deus. Falou, olha, vai ter 7 anos de fartura aqui na terra e vai ter 7 anos de fome. Que o gado não vai gerar, que a agricultura não vai vingar. Então, faraó, nesses 7 anos, guarde, poupe para os anos difíceis. Nós vemos que Esaú, ele trocou algo de valor eterno por um prato de comida. É um quadro perfeito de decisões impulsivas que sacrificam o que é precioso por aquilo que é imediato. A lição é clara, não negocie o essencial por desejos momentâneos. Tudo aquilo que tem valor requer esforço e sacrifício. Ensine isso aos seus filhos. Contra decisões impulsivas, ensine o autocontrole. Conte essa história de José, conte essa história de Esaú, para que eles tenham autocontrole e uma visão do futuro. Tem algumas lições práticas para você
impor para os seus filhos. Ensine seus filhos a esperar. Pequenas práticas, como economizar para comprar algo. Isso forma caráter. As famílias estão perdendo o autocontrole. Mostre que, com escolhas rápidas, elas podem gerar perdas duradouras, como foi o caso de Esaú. Você mesmo precisa ter autocontrole, pais que explodem, gastam sem pensar, ou cedem a impulsos, ensinam os mesmos comportamentos aos filhos. Os dados recentes mostram que o endividamento das famílias brasileiras continua num patamar muito alto. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, da CNC, dá números assustadores. Em dezembro de 2025, 79,9%, ou seja, 80% das famílias brasileiras estavam endividadas. O maior índice para esse mês em toda a série histórica. Ou seja, as famílias perderam totalmente o autocontrole. Quase 30% das famílias estavam com conta em atraso no mesmo período. O cartão de crédito serve como a principal forma de dívida. O que é? Compro agora e pago depois. Não! Economize agora e compre depois. O cartão de crédito te dá uma falsa ilusão que você pode ter coisas hoje. Só que tem que pagar amanhã. E o dia de amanhã pertence a Deus, como fala a palavra. E aí você entra na dívida, uma falsa ilusão de fé. Ah, Deus proverá. Não é verdade. Essa história de Esaú e Jacó deixa bem claro isso. Crie rituais de reflexão com seus filhos. Antes de decisões importantes, se incentive a perguntar: isso vale a pena a longo prazo? O resultado é que uma família que aprende a valorizar o que é duradouro, ela não entra em encrenca. Diferente daquelas que pensam apenas no que é imediato. Uma terceira lição que vimos a princípio é que Rebeca induz Jacó ao pecado, uma péssima lição, que nos mostra que mesmo boas intenções não justificam meios errados. Rebeca queria cumprir a promessa divina, mas escolheu manipular e enganar. Muitas mães falam para o filho: não conte para o seu pai. Isso é uma forma de manipular, enganar. Isso mostra que tentar ajudar a Deus com métodos tortos só cria dor e culpa, com consequências duradouras. A integridade, ensine aos seus filhos isso, vale mais, importa mais do que resultados rápidos. Ao invés de manipulação e atalhos, promova integridade e verdade. Eu vou te dar algumas lições práticas. Resolva
conflitos com honestidade, nada de jeitinhos, mentiras ou manipulação emocional. Mostre aos seus filhos que os fins não justificam os meios, mesmo quando o objetivo é bom. O caminho errado traz dor. Esses irmãos viveram lutas intensas durante anos. A sua mãe, Rebeca, nunca mais viu o seu filho Jacó, o seu amado Jacó. Seja transparente com seus filhos. É uma lição que você precisa aprender. É se ensina ou não. Explique por que certas decisões são tomadas, mesmo quando são difíceis. Hoje temos filhos que não largam do pé da mãe 40 anos morando com o pai e com a mãe. Vergonha. Eternamente dependentes. E quando você errar, como pai ou mãe, peça perdão. Isso ensina também integridade. Não é perfeição, mas é correção de rota. Uma família que confia um nos outros constrói relacionamentos sólidos. Para concluir, meus irmãos, a história de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú nos lembram que famílias não se desfazem de um dia para o outro. Elas se desgastam por escolhas diárias, favoritismo, impulsividade, manipulação. São pequenas sementes que produzem uma colheita amarga. Mas esta mesma história dessa família nos mostra também que Deus trabalha apesar das falhas humanas e que sempre há um espaço para recomeçar. Se a sua família já está com problemas, volte-se para Deus, volte a praticar os princípios de Deus, porque Deus vai trabalhar. Quando escolhemos tratar com justiça, pensar antes de agir e caminhar na verdade, construímos um lar onde a graça tem espaço para florescer. Famílias saudáveis não são perfeitas. São famílias que aprendem, corrigem e decidem amar com maturidade. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, e mesmo você que está nos ouvindo sem uma família constituída, escolha ser um agente de paz dentro da própria casa, para que as nossas relações familiares não sejam marcadas por conflitos, mas por reconciliação, respeito e propósito. Que Deus te abençoe.